A Casa do Dragão, temporada 2, episódio de número 5. Vamos lá falar novamente sobre as consequências e também essas consequências a partir de vários pontos de vista. Mas antes, fique sabendo que esse é o vídeo de análise, onde eu trato mais os temas em um texto parecido com um ensaio. Na descrição tem link para outros tipos de vídeos, como Em Detalhes, no qual eu faço uma expansão do universo, e o Raio-X, no qual eu falo um pouco mais sobre os aspectos técnicos. Já te peço de cara para se inscrever no canal e também deixar um like. Aqui no comentário fixado tem link para o meu primeiro livro, da primeira temporada, mas já também tem link pro segundo livro, exatamente. Esses textos aqui já estão sendo trabalhados para um segundo livro, com novos textos inclusive também, e você pode participar do financiamento coletivo acessando esse link que tá aqui, que é no Catarse, ou indo na descrição e no primeiro comentário, e também acessando lá o link da campanha, tá? Cara, é importante demais financiar esse livro, é muito difícil publicar livro no Brasil, mas eu espero contar com vocês, então caso vocês estejam gostando dos textos, dá uma olhadinha por lá. Muito obrigado. E vamos lá para o texto da vez sobre o episódio 5. Uma coisa que eu valorizo muito na obra do George Martin, que as duas séries geralmente conseguem construir muito bem, é como tudo tem consequências. Pequenas decisões geram grandes eventos, que geram grandes reviravoltas ou grandes reorganizações, e assim segue essa maçaroca. A narrativa sente o peso desses acontecimentos, ela se alimenta disso, tanto sob uma perspectiva individual e introspectiva, como de uma perspectiva geral, mais ampla, mais histórica. A gente não tá aqui nesse mundo diante de uma epopeia cujo foco é um herói ou um grande personagem. Não. Quem acha que essa trama é sobre Rhaenyra, esquece que ela é só um verso na grande canção de Gelo e Fogo. O foco é a história com H maiúsculo, a história e as suas tramas, e as decorrências de ações que a engordam. Por isso, Crônicas de Gelo e Fogo. Por isso, as repercussões se fazem intrinsecamente relevantes na narrativa. Sofra quem tiver que sofrer, seja bom, seja ruim, não importa. A história não dá trégua, a história não cansa, a história segue. Essa história é uma locomotiva sem freio. Quem ousar cruzar o trilho, ela passa por cima. Mas PH, a gente não tá falando aqui de uma ficção? Pra que falar de história nesse caso? E aí eu vou parafrasear Jules Goncourt. A história é uma ficção que aconteceu. A ficção é a história que poderia ter acontecido. E esse é mais um episódio dessa temporada que lida com as consequências de um ato insensato, assim como foi lá no começo da temporada. E assim sendo, mais uma vez, os aspectos diretos e indiretos das sequelas serão explorados. O episódio abre com Corlys andando lentamente para seu trono em um salão que agora se faz vazio. Corlys também se faz sozinho, sobe as escadas com pesar. Também pudera. Se a morte de Rhaenys, da forma como foi, acabou sendo a retirada da desonra que fizeram aquela mulher viver sob esse peso, sob essa tutela o tempo inteiro, esse peso é transferido para os vivos. E Corlys o sente. Ninguém foi feito para ser sozinho. É o que conta Gênesis aos religiosos. Ele perdeu o amor da sua vida, mas também perdeu um pedaço do que poderia ser a sua vida. Ou assim é como eu interpreto, dada a relação dos dois nos últimos episódios. Vale lembrar que Corlys não se vê com herdeiros perfeitos para o seu castelo, para o seu nome, para a sua linhagem, para o seu futuro. Além de todo o carinho que demonstraram ter em suas intimidades e que nos permitiram acessá-los, inclusive, Corlys depositava em Rhaenys, em sua companheira, muito dessa esperança de ter um pouco mais da existência dele presente por ali. Tanto no útero dela, factualmente falando, quanto no bom juízo que a Rhaenys vinha demonstrando naquele cenário conturbado. Ele via força na companheira. Não à toa, ao ver essa força em Bella, tentou fazê-la a sua herdeira. Corlys, apesar dos pesares, é uma excelente escolha como mão. Alguém que, enfim, tem seus problemas, tem suas questões no passado e quem não tem, ainda consegue vez ou outra olhar para uma mulher como uma aliada de fato, e não como um acessório. Feito esse momento mais introspectivo, tanto de Corlys quanto de Rhaenyra em uma breve cena, é a vez de mostrar as repercussões expansivas. Uma cabeça de dragão passeando pela cidade enquanto aquelas pessoas estão com fome, comendo poucas sobras, mostra como a nobreza está mais preocupada em desfilar suas vitórias do que entender as necessidades do povo. Sempre foi assim, sempre será, diga-se de passagem. O dragão morto, antes visto como um deus, como afirmaram alguns ali nas discussões das ruas, passa de um triunfo
há um mau presságio. Não cai bem matar deuses. Menos ainda perceber que os grandes poderosos são mortais. Imagina você perceber que um deus não é onipotente. Sobra o que dele? Só a presença? Muito pouco. As consequências seguem e chegamos ao corpo destruído de Aegon. Os mestres tentam lidar com as feridas enquanto as irmãs silenciosas estão a postos para embalsamá-lo caso venha a morrer. As consequências também chegam ao trono. Ferido pela imprudência de um rei que já não consegue mais ser rei, o personagem mais obtuso dos verdes é quem agora está lá. São as repercussões de um rei inconsequente que fazem isso. Repercussões de um príncipe ardiloso também faz isso. Repercussões de atitudes de audácias tão vazias quanto os corredores de Deriva Marca. Mas pro final do episódio, a câmera coloca Aemond em uma posição de poder. Saímos, portanto, da posição do trono e passamos para a posição do próprio garoto, que agora fita esse trono. Ele sente o poder. Ele vive o poder, mesmo que Helena tente fazê-lo se sentir mal, perguntando se valeu a pena. Para quem quer o poder, aparentemente, tudo vale a pena. Nem precisava perguntar. Na sala do pequeno conselho dos verdes, a Alicent prova do próprio veneno. Passou pela sua cabeça que ela seria escolhida para governar no lugar do filho? Só Viserys tinha a força de fazer isso, colocar uma mulher no lugar do poder, só ele. Fez com Rhaenyra e fez com Alicent. O que Viserys fez? A Alicent desfez, percebe isso? Se agora ela não entendeu de uma vez por todas que, ao lutar contra Rhaenyra, luta também contra si, eu não sei mais o que pode ser feito para isso. A reivindicação de Rhaenyra serve a ela, serve ao seu filho, é verdade também, mas serve a Rhaenys, Rhaena, Bella, Alicent e todas as herdeiras que virão a partir daí. É uma quebra de paradigma. A Alicent, por sua vez, garantiu o paradigma e, de novo eu repito, provou disso. Provou do problema do paradigma daquela realidade. Portanto, a Alicent trava uma guerra insensata, inclusive para si. Mas como ela mesma disse, não tem como voltar atrás. Então lhe resta aceitar o filho impetuoso no poder, coçar suas sobrancelhas, velar os restos do filho que pediu para ser um completo nada e se relegar ao silêncio enquanto todos falam. Inclusive por ela. A luta de Alicent é pelos seus, é verdade. Mas os seus jamais lutarão por ela, jamais. Inclusive com Criston Cole, com quem ia além de trocar ideias no conselho. Todos fingiram, vez ou outra, aceitar Alicent, mas nunca fizeram de fato. E agora que uma espada senta ao trono, menos ainda. Sobre o Criston Cole, vale dizer o quão traumatizado ele está. Entendeu agora o que Rhaenyra e Rhaenys tentavam explicar à torta à direita. Briga de dragão não é brincadeira. Quando confrontado por Alicent, ele inclusive se mostra chocado, apavorado com o que aconteceu em Pouso de Gralhas. Ver soldados andando em chamas, armaduras derretidas nos corpos, bagunçou a cabeça de Cole. Diferente de um Bracken que veremos mais à frente, Cole sucumbe ao poder de Aemond, dos Targaryen e dos dragões. E ele conclui que não é mais uma guerra deles. Entregamos a guerra aos dragões, ele diz. Um montador de dragões deve liderar. Se Aemond impõe medo aos seus, imagine aos que não são os seus. Imagine aos que não têm um dragão. Por isso que os Frey sentem pavor daquilo tudo. E na barganha com Jace, o dragão é a coisa mais importante no acordo. Alicent termina dizendo para Cole que não permitiu que ele fale em nome dela, logo depois dele dizer que a poupou naquilo tudo. Balela de quem quer fazer guerra, balela. Balela de quem acha que ela também não poderá fazer guerra de outras maneiras. Rhaenyra vai provar bem mais à frente que pode sim existir vários jeitos de se fazer um grande confronto. E falando em Rhaenyra, na reunião dos pretos, a rainha de pedra do dragão passa por algo parecido com o que acontece com Alicent. Todos falam e a ignoram. Até o filho passa por cima das vontades dela. Quem escuta é Missária, Bella, assim também como Rhaenys ouviu, e assim sucessivamente. As mulheres a escutam. Aquele mundo é dos homens, e por ser dos homens, é um mundo da espada. Não à toa, a espada de Aegon II é retirada da caixa que carrega o jovem com o mesmo carinho que tiram o seu próprio corpo. Vale a mesma coisa, percebe? Enquanto Alicent vai conversar com Criston Cole, entre eles há uma espada sendo limpa com sal e limão, a fim de retirar o sangue de vários que se opuseram a ela. Ela, a espada. A espada é o máximo de feminino que consegue nesse universo liderar. Até mesmo o cavaleiro mais fiel a Rhaenyra fica contra ela em dado momento no conselho. No outro diálogo, a rainha de pedra do dragão fala como nunca foi treinada para manejar esse tal objeto, essa tal espada. Foi levada a outros afazeres.
escutar os homens enquanto enchia seus copos. Aprendeu sobre os livros, os lemas das casas, os feitos da poderosa Niméria, como a gente viu na primeira temporada, ou de Visenya, porque ela dedica agora às suas leituras mais intensas. Mas parece que nada disso funciona naquele mundo. E não funciona porque Alicent, uma das que poderia ajudar, atrapalhou, assim como várias outras seguiram atrapalhando. Voltando para a escolha lá de Alicent, quer dizer, de Aemond no lugar de Alicent, com exceção do mestre Orval, outro que foi levado a não resolver tudo com uma arma em punho, a decisão dos verdes sobre o regente se faz uma escolha pela guerra e não pela mulher, porque esse mundo é de Aemond, esse mundo também é de Daemon, e que Alicent, infelizmente, sofra todas as consequências de achar qualquer coisa diferente disso. E que talvez na próxima vez que encontre-se nessa encruzilhada, perceba que lutar por ela, talvez, seja também lutar pelas suas companheiras ou não tão companheiras assim. Talvez seja lutar pela próxima Alicent, pela próxima Rhaenyra, pela próxima Rhaenys, Rhaena, Bella e tantas outras. O jovem Aemond recebe o poder, com calma, pega a pedra que agora representa e a coloca na mesa. Começa a dar ordens como quem já tinha pensado sobre tudo aquilo ali. E tinha pensado. Há muito tempo, diga-se de passagem, seu plano começou ao reivindicar Veiga. A questão é até onde vai esse plano. Alicent sofre uma crise de ansiedade enquanto se torna o que pediu para Aegon ser: irrelevante. Virou uma mãe bibelô. Se antes a câmera sempre focava nela, mas deixava outras coisas no plano durante as reuniões, agora fica totalmente nela. É como se o plano aprendesse naquela realidade a favor do nosso sadismo de ver uma pessoa se ferrar com seus erros. Faz isso também para que a gente se sinta daquele jeito. Até porque, se não ficou claro, Aemond está no poder. É como se água virasse sangue, ar virasse flechas, travesseiros virassem estacas. Não há mais nenhuma, repito, nenhuma possibilidade do resultado não ser sanguinolento. A fim de trazer o povo para si, sabendo que é importante diante do tanto que se pretende fazer, Aemond ordena que tirem os caça-ratos das forcas. A câmera nem corta e mostra o povo fugindo da fome logo em seguida. Fugindo da fome, da guerra e do medo do resultado dela, como uma cabeça de dragão passando pela cidade. A esposa de Hugh Hammer fala sobre isso. O povo tentando sair da cidade também, porque se aquela cidade foi próspera um dia, agora ela virou um parque de diversões para os reis que lá estão. No plural, é isso mesmo, no plural. Virou perigosa demais, próspera de menos, insalubre além da conta. Porque, como dito anteriormente, e também dito novamente nesse episódio por Alis, aos caprichos dos nobres só sofrem os pobres. O povo tá trancado. Assim como aquela realidade está trancada nas mãos de Aemond. É isso que acontece quando o rei falha. Outro rei vem à tona. Um rei nunca morre, porque o próximo rei já está vivo. Sobre rei morto e rei vivo, vale finalmente falar com um pouco mais de profundidade sobre Jace. Rhaenyra protege demais o filho de uma maneira que inclusive não se protege. Ela e o filho querem a mesma coisa, percebem? Ela e o filho são proibidos também na mesma coisa. Rhaenyra de voar com seu dragão e tomar a frente da batalha, Jace de voar com seu dragão e tomar a frente da batalha. Rhaenyra tomou a atitude de ir sozinho para Porto Real conversar com Alicent. Jace tomou a atitude de ir sozinho para as Gêmeas conversar com os ardilosos Frey. É a mesma coisa? Eles são iguais? E ao mesmo tempo totalmente diferentes de Alicent e Aemond, totalmente opostos. Por conta disso, nem tem como Rhaenyra repreender o jovem. Seria como repreender a si mesma. Ele nada mais está fazendo do que ser o que ela quer ser. Apesar da raiva, reconhece isso. Ao mesmo tempo, também já começa a entender que sua reivindicação talvez não seja mais para ela, talvez seja por Jace, talvez seja pelos seus próximos, por isso os protege. Se Alicent queria ser a regente, em meio a tantas coisas que tem que fazer, Rhaenyra tenta vislumbrar que talvez não será ela a regente. Rhaenys morreu. É difícil ela não pensar que sua morte também se aproxima. Ela sabe onde tá, ela entende o poderio dos dragões, e agora eu espero que Alicent também saiba onde se meteu, também saiba onde está, porque senão vai sempre viver nesse país de Alice, digo, nesse país de Alicent. Rhaenyra inclusive nem acredita mais no marido, sabe? Tão ciente de onde tá que nem isso mais ela confia, ela quer, ela prossegue. Ela comenta sobre isso no episódio. E faz sentido porque temos a informação que ele tá juntando o exército pra si e não pra ela. E eu não duvido nada que os lords que hoje apoiam Rhaenyra adorariam apoiar Daemon. Só falam dele, afinal, não tiram o cara da boca. Se Rhaenyra prepara Jace, Daemon sofre o amargor de não conseguir resolver as coisas se comunicando, falando, conversando. Ele sempre precisa agir, tanto que não sabe comandar as reformas do castelo, precisa se cortar, colocar a mão na massa. Líder bom é o que vê o todo.
e Daemon parece ver apenas o carrinho de madeira que está na sua frente. É tanto que envolve os Blackwood e os Bracken em uma nova batalha, e agora sob seu estandarte. Os Blackwood vencem, mas perdem ao mesmo tempo, ao irem muito além de dominar, muito além de convencer. Eles maltratam. Pior ainda, o rei consorte, que insiste em ser chamado apenas de rei e se vê assim o tempo todo, o que confirma os seus devaneios dos episódios passados, ele não consegue realmente sustentar a imagem que acredita ter. Ele impõe medo, é verdade, mas não concretiza o seu domínio em Harrenhal. Necessitam de dinheiro, algo que ele não possui. Talvez comece a perceber que ele precisa da rainha para alcançar o status de rei que ele tanto deseja. Não é à toa que constantemente precisa ficar afirmando a sua identidade para súditos tão insignificantes quanto as suas bravatas. Bravatas e burrices. Porque se Daemon buscava um exército para si, se tentava negociar inteligentemente, ele demonstra que não passa de um cara montado num dragão. Que é muita coisa, diga-se de passagem. Mas não é tudo. A cena do Bracken saindo com o dragão às suas costas mostra toda a imponência de Daemon, mas que também ela tem um limite. Esbarra no orgulho e na bravura de muitos que estão ali por Westeros. Confesso que não gosto dos Bracken, mas ver um deles peitando o verme sangrento é preciso respeitar. Daemon concorda comigo, inclusive, e respeita. Ou seja, Daemon ser o cara do dragão é muito, mas não é tudo naquele mundo. Senão seriam Targaryen do sul ao norte, convenhamos. Não é bem assim que a banda toca em Westeros. Alice Rivers, que vem tentando introjetar alguma ideia que preste em Daemon, escancara o quanto ele tá errado. Ela fala que depois do que ele vai fazer nas Riverlands, em nome do poder, os fracos e as mulheres sofrerão. Já falei sobre isso. Daemon está na contramão de Rhaenyra, que lá de Pedra do Dragão começa a seguir ideias para fazer o povo estar ao seu lado. Aí depois o Daemon inventa que o Aemond no poder é que faz ele pensar dessa forma. Ele diz que Aemond é capaz de te derrubar antes de te desejar bom dia. No que Alice responde que já ouviu a mesmíssima coisa de Daemon. É aquela ideia que a gente já vem conversando, né? Como os dois são na verdade um só, e de que quando Daemon fala sobre Aemond, na verdade fala sobre si. E vice-versa, o que combina com a visagem que ele teve no episódio passado, né? Ele mesmo de tapa-olho, tal como o Aemond. Daemon conclui o papo dizendo que, abre aspas, buscam a força de um homem naquela realidade, fecha aspas. A mesma solução do Conselho dos Verdes em escolher Aemond e não Alicent, ou seja, Daemon cairia como uma luva do lado de lá, percebe? Porque para ele mais vale uma mulher ao seu lado, não ele ao lado de uma mulher. Para Daemon, essa equação não dá o mesmo resultado. Rhaenyra vem equilibrando muitos pratos: preparar filho, atender nobres, vencer batalhas, juntar exército, pensar em Daemon, ler sobre o passado, tentar ter voz no conselho, confabular com a sua mestra dos sussurros. Cara, que confusão! Mas ela consegue ser multitarefa. A rainha quer Corlys como sendo a sua mão. Faz sentido em retribuição ao ocorrido com Rhaenys. Mas não só. Corlys representa a soberania daquele espaço das duas ilhas que são quase irmãs. Uma protege a outra, como Rhaenys vinha fazendo com a rainha. No outro movimento, ela tira Sir Alfred do conselho. Ora, se ninguém a escuta, que fiquem apenas os que querem. Ela vai reformulando aos poucos a sua mesa e mostrando como sabe fazer movimentos pequenos, mas muito precisos e muito estratégicos. Muito diferente do seu marido, porque enquanto Daemon leva um soco no estômago da sua altivez vazia, do outro, lendo os livros que tem à mão, entendendo as histórias do passado e se inspirando em bons modelos para seguir aquilo tudo, Rhaenyra vem criando subterfúgios para sua falta de voz. Percebe o sarcasmo dela ao falar com o Sir Alfred? Me diga aí se não é o sarcasmo dos bons políticos. E olha que contraponto visual fabuloso que o episódio faz. O rosto de Daemon ao falar com as demais famílias das Riverlands demonstra angústia. O rosto de Rhaenyra demonstra confiança. Ao final, ambos colocam a mão na parede e a câmera corta de um para outro, só que em lados opostos. Opostos é o que eles são agora e cada vez mais. Daemon não percebe, mas Rhaenyra tem praticamente todas as respostas para as questões que ele está enfrentando. E enquanto Daemon não consegue responder a pergunta do começo da série, jamais ele vai conseguir se conectar com a Rhaenyra. Que pergunta? Você me pergunta. Aquela de se ele aceita ou não ela como sendo a sua companheira e governante. Outro movimento de Rhaenyra que começa a dar certo por aqui é um que a leva para o povo. Justamente o que Aemond tenta fazer lá no começo do episódio, mas aparentemente não consegue, a não ser pela coerção. Eu comecei esse vídeo falando sobre consequências. E as consequências de um povo revoltado é buscar alternativas. O que pode fazer Rhaenyra sair vitoriosa nessa que é uma das mais importantes batalhas. Porque dragões se matam. Com o povo,
se conquista. Nisso, uma enviada dela de Mysaria consegue contato com um guarda da cidade e dali ela vai para outra mulher, uma jovem que outro dia levou um tapa na bunda da taverna, ou seja, que tá de saco cheio daquela realidade. Rhaenyra pode representar a mudança para ela. E Rhaenyra pode até não conseguir o exército que tanto almeja. Pode até não ter a melhor posição por agora. Mas dizer que ela não tenta vencer essa guerra sobre vários aspectos, aí é não entender o que está acontecendo por aqui. E quando eu falo vários aspectos, são muitos aspectos. Inclusive um contrário ao de Alicent. Se Alicent foi colocada de lado na sua reivindicação, se tentou anular o filho e depois o outro filho e agora termina isolada, Rhaenyra faz diferente. Escuta o seu filho, escuta Jace. Valoriza a ideia do jovem de tentar que outros montadores de dragão possam se juntar à reivindicação dos pretos. Jovens podem até não ser sábios. Só o tempo dá essa sabedoria, mas isso não significa que não sejam inteligentes, sagazes, astutos, espertos. Tudo isso é diferente de sabedoria? Porque sabedoria requer tempo, muitos erros, muitas vitórias, mais derrotas ainda. Mas o frescor que os jovens trazem para alguma situação há de ser valorizado. E Rhaenyra faz isso. Diferente da sua concorrente. Portanto, que venham agora as tais sementes de dragão. Montadores de dragão que não necessariamente sejam Targaryen. Ou que sejam, mas não totalmente. Enfim, vindo as sementes de dragão que também venha o povo. Porque existem várias formas de lutar uma guerra, e Rhaenyra nesse episódio iniciou várias delas. Buscou nos livros de história, abraçou o povo, escutou os mais jovens, os mais audaciosos, afastou as maçãs podres. De novo, a gente pode acusar Rhaenyra de não ser tão aguda quanto Aemond, porém jamais de não estar lutando. Quem discorda disso é porque nasceu para ser espada, e de espadas o mundo tá cheio, lotado. Às vezes é preciso ser cérebro, e é isso que esse mundo precisa. E é isso que Rhaenyra tá tentando minimamente ser.